pessoal, que alegria! Voltamos, finalmente. Quem estava com saudade? Finalmente Olhe, voltamos. Eu estava morrendo de saudade. Tava morrendo de saudade de sentar de nessa estar à mesa, isso mesmo, compartilhar Compartilhar. tudo que nós compartilhamos aqui com vocês. E hoje, olhem Vocês só. gostaram primeiramente do nosso look? Ai, Bruna, importantíssimo. look. Peraí. Olha Primeiro esse a look, gente precisa gente. falar do nosso look. Primeiro Olhem eu quero aqui. falar do look. Nós estamos hoje inspiradíssimas. O look todo pronto, todo ok. Tudo A gente já sai combinadinho, a gente daqui já sai para a daqui próxima pra audição. próxima audição. É. A gente já vai sair daqui Tá direto tudo pra próxima certo, isso audição mesmo. já. A gente já sai daqui do podcast hoje, né, do nosso Libertcast, direto para a próxima audição do Vocês já vão me Liberty ver Dance. no Yavé. Opa, calma. Esse é o próximo assunto. Se acalme, fique É, bem Bruna aí já onde tá você soltando tá, spoiler sentadinho, aqui. que hoje a conversa, ó, vai. Vai fluir, vai fluir. Pessoal, mas hoje nós estamos aqui com duas convidadas super especiais. Antes de nós enfatizarmos as nossas convidadas, que vocês já sabem, já viram aí nas nossas divulgações, nós precisamos que você nos ajude e compartilhe esse link. Espalhe esse link para todos os grupos dos quais você faz parte. Se você, em especial, tem algum amigo, amiga, primo, prima, sei lá, que faça parte do Ministério de Dança da igreja, tenha algo relacionado à dança na vida dele, na vida dela, esse é o seu momento. Você usa até como estratégia de evangelismo, viu? Tem aquele Pronto. amigo que gosta de dança, né, Bruna? Já manda um aproveita, podcast. já manda Podcast pra ele. Liberty Dance aqui. E aí ele já vai ser abençoado, já vai receber. Exatamente. Como diz a nossa Dispara. pastora, aproveita esse link e envia para 20 pessoas, viu? Tô Exatamente, exatamente. Dispara o link do nosso Libertcast, porque esse episódio está especial e imperdível. esperando. Isso é demais. Mas vamos lá, Bruninha. Hoje nós estamos aqui com as queridas Jennifer e Dani. Oi, meninas. Sejam muito bem-vindas, Obrigada. meninas. Boa noite. Boa noite. Tão nervosa? Eu já vi que Jennifer já tá acalmando já. Como é que tá? Como é que tá o Jennifer? coração aí de Tô me vocês? acalmando ainda. Não se Tá acalme, produção, por favor. familiarizando. Exatamente. Familiariza. E você, Dani? Nervosa, mas vamos lá, né? Vambora. A gente estava compartilhando aqui no off, né? Trocando figurinhas de período da pandemia, que a gente teve que se acostumar com essas câmeras e tudo mais. E Dani estava falando um pouquinho da experiência, né, Dani? Se acostumou? Não me acostumei. Foi um pouquinho difícil, né? Acho que para todo mundo, né? A Sim. gente viveu um tempo novo dentro da igreja. Sim. Né? A gente não tinha esse costume do YouTube, do gravar. Então, e aqui a gente teve essa surpresa. Além do Liberty Dance, eu faço parte do Ministério Infantil, então Aham. a gente precisou gravar esses cultos infantis. Se adaptar. E aí, então, a gente teve que se adaptar. Cada semana era uma coisa nova, a mídia sempre dando um apoio Aquele a gente. reforço. Então, assim, foi difícil, mas foi algo novo. Sim. Aí hoje tu já Hoje está já tá aqui, ó. relembrando. Já está relembrando relembrando aí que o viveu aí. período. Mas é isso. Meninas, hoje nós teremos uma mesa aqui. Eu estou cheia de expectativa, porque, particularmente, esse é um assunto, um ministério que me fascina, né? A dança, eu acredito muito no profético da dança. Com Muito, muito, certeza. muito. Eu, desde pequena, tive muitas experiências nesse sentido, de contemplar, de ver o Senhor se movendo de forma muito intencional através da dança. Então, particularmente, eu estou muito curiosa, Bruna, Eu também. para ouvir. Aí eu acho que a gente já pode Eu já- acho que a começar gente para já valer. Pode começar para valer. Eu não vou... Que a gente não vai saber lidar mesmo, né? E a gente quer saber tudo. Exatamente. E é como o Gi falou, realmente a dança é profético, né? Sim. A gente, quando a gente vê as meninas ministrando aqui no momento do culto, a forma que elas são usadas para ministrar e como isso impacta quem está na igreja. Exatamente. Quem está vendo a ministração de vocês. Então, realmente é muito profético. É literalmente o Espírito Santo conduzindo vocês. E aí, a gente quer saber de vocês, como é nesse momento que vocês estão ali? Porque além da... Lógico que tem que ter ousadia, né? Sim. Tem que ser ousada para estar aqui. Para estar aqui no perto do púlpito, fazendo a ministração. E como é que é a preparação? Desde que vocês chegam aqui até o momento da ministração. Como é que é para vocês? Assim, como é que flui o profético? Como é que flui isso? Então, nos cultos a gente dança mais espontâneo, né, que a gente chama, que é quando a gente dança sem ter algo pré-estabelecido, uma coreografia, algo do tipo. A gente não ensaia os passos, porém, a gente tem alguma bagagem de passos que a gente aprende no ministério e como técnica também.
Então, quando a gente chega aqui, a gente realmente deixa fluir, como vocês falaram, né? A gente busca, claro, a gente tem devocional no nosso ministério, a gente trabalha um pouco de técnica também, tem uma parte do ministério que é só aula de dança também. Então, a gente vem trabalhando durante o ano com coreografias que nisso acaba também influenciando o espontâneo das meninas aqui ser mais fluido, entendeu? Elas conseguirem realmente se expressar e adorar a Deus com o corpo delas, que é muito profético isso. Na Bíblia tem falando muito sobre alguns movimentos proféticos. Por exemplo, Moisés ficou lá com os braços levantados e quando abaixava, perdia a guerra. E quando se levantava, a guerra continuava ganhando, né? Então, assim, movimentos, atos proféticos é presente na Bíblia e a gente vê isso como poder contemplar no culto também, entendeu? Fazer parte do culto. Não só, eu acho que foi Ismael Vitor que falou em um dos podcasts, que ele via como se fosse um enfeite de igreja, né? E é muito comum essa visão sobre a dança na igreja, de ser só um enfeite ou algo do tipo. Só que tem um porquê de estar ali. Sim. Não é só adoração também, porque se fosse só adoração, mas claro que é para também trazer alguma bagagem para o culto, atrair a presença de Deus, claro que também é, mas se fosse só para adorar, a gente poderia dançar só em casa, né? Mas se a gente está aqui e para as pessoas nos verem, também é para a gente ministrar, também para a gente entregar algo, seja profético, seja cura, seja libertação. A gente também está aqui como ministros, não só para deixar o culto bonito, que também é válido. O belo, Deus fala muito sobre o belo também. Com Sim, certeza. Eu achei também muito é legal, válido. Jennifer, falar sobre o devocional. Eu ia tocar exatamente nesse assunto. Foi muito legal você falar isso, porque o pessoal às vezes pode ter a impressão que é só chegar, dançar e ensaiar e pronto, né? Mas foi muito interessante você falar do devocional. Conta mais pra gente como é que vocês fazem essa organização. Que a gente vê também que vocês cuidam das babies, né? Aí tem as adolescentes, tem as masters. Então, como é que fica, assim, todo esse processo de vocês? Só para a gente ambientar rapidinho, porque nós estamos super empolgadas aqui querendo ouvir. Mas Jennifer e Dani são líderes, não é isso, do Liberty Dance. Jennifer é a líder geral e Dani, vou pedir para que vocês façam essa breve apresentação antes de nós partirmos para essa pergunta. E aí vocês também já explicam como funciona essa divisão. Cada um. Baby, Master e tudo mais. Certo. Quer explicar? Bom, hoje a gente é dividido em 7 grupos. Uau! Uou! Então, temos meninas de 6 anos a 40, acho que isso. Nossa, Então, é geracional, né? É dividido entre kids, aí depois as middles, as teens, as youngs, as masters, e esse ano que a gente iniciou com o hip hop, né? É a novidade de 2023 dentro do Liberty Dance. E aí, dentro disso, somos em 4 líderes, né, no todo. Jennifer, líder geral, e adjunto tem eu, Vitória e Isabeliada. Então, a gente se divide aí para cuidar das meninas. Temos aí em torno de mais de 50 meninas dentro desses 7 grupos. E é exatamente, né, como o Jenny falou, a gente vem preparando elas durante o ano todo. Então, a gente está aqui durante a semana, vários dias da semana, né? Cada grupo tem aí seu dia de ensaio. E dentro desse dia de ensaio, a gente faz esse devocional, né? Como é que a gente pensa nesse devocional? Sempre no início do ano, a gente ora e é estabelecido um tema. E dentro desse tema, a gente vai desenvolver o ano inteiro. Então, a partir daí, tanto a gente leva essa devocional, como a gente também institui as meninas a trazerem essa devocional para o grupo como um todo. Perfeito. Então, existe Muito bom. esse rodízio, né? A gente ministra, mas elas também ministram a todas nós. Olha, E muito não legal. é algo muito pré-estabelecido. Tipo assim, todo ano a gente trabalha o devocional de uma forma diferente. Ano passado, a gente tinha todos os versículos do ano, de todos os sábados, já para estudar. E as meninas estudavam antes e traziam. Aí, esse ano já foi mais diferente. O espetáculo desse ano exigiu um pouco mais de estudo da Bíblia. Então, a gente fez desde que a gente decidiu o tema, a gente tem feito só sobre o tema do espetáculo que vai chegar. Então, cada um não é uma forma diferente. E nem só isso, assim, eu trabalho com as crianças, então, às vezes eu aplico o devocional de uma forma diferente. Sim, contextualizar, né, para a linguagem. Não só isso, mas às vezes desenhando, escrevendo. Então, a gente aplica dentro da faixa etária a mesma devocional. A mesma devocional que a gente vai aplicar nas kids, a gente vai aplicar nas masters, vai aplicar nas teens, mas cada um dentro da sua linguagem. Isso que Bruna tocou era exatamente o aspecto que eu ia tocar. Porque
já entra numa veia polêmica aqui. Mas muita gente tem essa ideia, são só movimentos, é só, como os meninos pontuaram, né? Enfeite de igreja, enfeite de palco, enfeite de culto. E vocês terem trazido já de cara esse aspecto, poxa, há embasamento bíblico para tudo que vocês fazem, há direcionamento bíblico para tudo que vocês fazem, há direcionamento claro do Espírito para tudo que vocês fazem. Então, eu também, se vocês puderem falar ainda mais sobre isso, porque, por exemplo, a gente vai já abordar a temática do espetáculo desse ano, né? Mas eu imagino o quanto vocês, de fato, imergem em cada temática para extrair o espetáculo desse ano. Já vamos soltar o tema do espetáculo desse ano, que é Yahvé, os atributos de Deus, não é isso? Então, como foi assim também para vocês, Jennifer como líder geral, Dani aí como líder adjunta, vocês mergulharem nessa temática e o que vocês têm passado para as meninas, têm trazido, porque é base bíblica de verdade, e os atributos de Deus, isso é muito profundo. Vou começar então de como surgiu, né? Perfeito. Assim, quando um espetáculo acaba, a gente já começa a pensar no outro. Porque, assim, é muita coisa para resolver, para escrever Com e tal. certeza. Então, quando um acaba, a gente já começa a pensar no tema do outro. E aí, o espetáculo do ano passado, para quem não sabe, foi Soberania. Soberania estava aqui, foi a coisa mais linda, Jesus. Eu chorei. Falou um aquilo, pouco. aquilo foi demais. Foi surreal. Eu acho que Gi ainda não estava aqui. Não, Gi, acho que eu não lembro se Gi estava aqui ano passado. Eu já estava você aqui, já estava, mas eu teve que viajar. precisei viajar, Foi. não estava E- fisicamente isso, presente. E eu estava aqui. E quando, a cada troca, quando ia alguma das meninas e era a próxima temática que ia falando, que foi toda sobre a igreja, foi surpreendente, foi emocional, foi toda ali a história da igreja, vocês contando, né? E como foi lindo ver aquilo, porque foi num contexto diferente, né? Todo mundo conhece pelo falar, pela história, tá? Mas elas trouxeram a sensibilidade, não só visual, mas também sensibilidade delas. A gente via a sensibilidade das meninas enquanto elas estavam ministrando. E uma que me marcou muito foi a parte onde Marília estava ministrando, e que foi justamente que começam a falar sobre o pastor Ismael e o quanto aquilo foi emocional para toda a igreja. Não teve ninguém que não tivesse se emocionado naquele momento. E logo depois vocês trouxeram vídeos e tudo mais. Então, foi muito a sensibilidade, foi transparecer realmente toda a sensibilidade da história da igreja para aquele momento. Então, foi lindo demais aquele. Então, quando eu vi vocês fazerem o espetáculo, eu disse, meu Deus, como elas transformaram um espetáculo em algo foi mais uma maestria, assim, sabe, surreal. Foi lindo mesmo de ver a sensibilidade. E eu acho que parte da questão profética também é isso, né? A sensibilidade Exatamente, do Espírito, discernir para poder passar para outra, né? Então, pode falar, Jennifer. Sim. E foi exatamente nessa área que Deus falou comigo. Tipo assim, muitas pessoas choraram e muito válido. Eu acho que a gente tem que realmente entregar as nossas emoções para Deus. Eu acho que a arte em ministração também é muito sobre isso. Entregar nossos sentimentos para que Deus é nosso refúgio, né? Entregar para Ele que Ele cuide. Só que quando acabou e passou umas semanas, eu pensei... Deus botou muito no meu coração do tipo... As pessoas que estavam ali choraram, mas choraram de tristeza. Mas eu acho que no próximo, eu quero que elas, se elas forem para elas chorar ou para elas sorrir, eu quero que seja com a minha glória, entendeu? Por quem eu sou. E aí começou essa sensação de apresentar Deus para as pessoas. E aí veio esse nome Atributos de Deus. E foi assim que veio surgindo e desencadeando, né? Deus não vai soltando tudo. Ele diz o tema, aí depois de 2 meses, aí começa uma música, outro negócio, e a gente vai juntando cada pecinha até tá tudo escrito. O espetáculo é um quebra-cabeça, né? Somos 4 líderes, então veio realmente essa inspiração, né, por Jennifer, o Espírito Santo colocou nela isso, né? Mas quando ela trouxe para a gente começa a desenvolver isso também. Isso, então, todo mundo vai se encaixando. O Espírito Santo fala com outra, um detalhe, a gente tem um sonho,
alguma menina chega com algo que o Espírito Santo também fala, então a gente vai juntando esse As quebra-cabeça, pecinhas, né? né? Essas As pecinhas, para poder montar o espetáculo. E esse ano também foi diferente, porque a gente está tendo um apoio pastoral, né? Então, Exato. para a gente poder aprender mais, mergulhar mais no tema, então a gente está tendo esse apoio pastoral, né? Que incrível. Para que a gente possa desenvolver, né, tudo que a gente precisa com exatidão, né? Porque, tipo assim, chegou pra gente, atributos de Deus. Mas o que é atributos de Deus? Sei lá. Tipo assim, quantos são? Quantos o são, que né? faz, por onde andam? E não aí sei. é onde vocês vão mergulhar na palavra Exatamente. para discernir isso, né? É. Construir toda a base bíblica. Toda uma base. Porque Exato. o profético, surreal, o quanto tudo isso é profético. Quanto tudo isso é bíblico, é consolidado na palavra. E só essa fala de vocês aqui, essa experiência de vocês, já quebra muito do que muitas vezes a gente ouve aí fora. Sobre essas falácias e mentiras que as pessoas proferem sem sabedoria com relação à dança. Uhum, com certeza. E só abrir um parênteses agora, a sua família toda está assistindo. Tia Rá. Oi, mãe, oi, vó. Oi, É. todos, oi, tia. Estão babando. Estão babando aqui nos Pai, comentários, vó, viu? Mãe, Tá todo mundo tia, aqui, só isso para deixar mesmo. você assim, muito mais à vontade, porque você já... Mais tranquila. Só para vocês Já tá ficarem todo super mundo tranquilos, tá? Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos, fiquem aqui com a gente. Entrando mais nesses detalhes, assim, sobre o espetáculo, né? Vocês falaram que é um quebra-cabeça, né? É incrível o jeito que realmente o Espírito Santo trabalha em cada uma. E o quanto é bonito também, Gi, o quanto elas transformam essas meninas em meninas bíblicas. Sim. Eu já ia falar sobre esse detalhe. Sim. O quanto vocês transformam as meninas em bíblicas também. Sim. Não só no fato de trabalhar com devocional, mas toda a parte também do ensaio. Fundamentando Fundamentando tudo isso isso. desde a base, sabe? O quanto isso é Exatamente. geracional. Eu achei muito legal apontar esse detalhe também. Porque, assim, começam desde crianças, aí vem, ó, pela idade. Então, a gente vê aí Isso. um processo sendo gerado, Sim, sim. né? Então, é muito bom de acompanhar também isso. É porque é muito a visão do Liberty Dance, né? Isso. Vivi, se Vivi estiver assistindo, um beijo, Vivi. Mas Vivi sempre falava muito isso. O Ministério de Dança Liberty Dance não é um grupo de dança. É um Isso. ministério de dança. Então, ele está para servir a igreja. Se for para dançar, mas se a igreja estiver precisando lavar o chão, é para lavar o chão. Então, assim, se a visão da igreja é de discipulado, é disso, então a gente tem que ficar alinhado com a igreja, né? Isso é poderoso. Exatamente. E passar a visão da igreja, passar os princípios bíblicos no ministério também. Então, a gente se preocupa, sim, muito com técnica, com tudo, mas não é o grupo de dança, o Liberty Dance, é o ministério da igreja, né? É o Ministério da Igreja. E aí você acabou de literalmente responder a pergunta que a gente ia fazer. A importância do ministério na igreja. Então, assim, você acabou de responder toda a pergunta que a gente iria te fazer. E como isso é importante, né? As pessoas não verem só como um grupo de dança, mas ver o ministério de dança formando meninas e fundamentando também bases bíblicas, né? Transformando essas meninas aí em meninas que vão passar até isso futuramente, depois que terem a sua família, contar a história, testemunhar o que foi ministrado através delas, né? Então, é muito importante. Então, a gente vê aí a importância do ministério, a importância que ele tem, não somente de levar a adoração em forma de dança, mas também de mudar mudar e caminhar lado a lado com essas meninas, desde a infância até as masters. E a gente, né, no próprio ministério, a gente tem mães e filhas, muitas mães e filhas, Sim. meninas que estão, desde as kids, e hoje já estão nas youngs, né, então foram passando de Sim. fases de grupo fase. e crescendo no ministério. Então, isso a gente preza muito, né, esse crescimento, estar junto das meninas. Sim. Muito Vivi bom. está na live. Respondeu aqui. Respondeu. Respondeu vocês. Mas, gente, particularmente, como foi que a dança entrou na vida de cada um de vocês? O início de vocês com a dança, né? A história e tudo mais. Bom, a dança entrou na minha vida quando eu era criança, da comunidade o qual eu e minha família fazia parte. Existia, um pouquinho parecido aqui com Jenny, falar mais frente, existia sempre
geralmente no período de férias, o pessoal da Jocum, Missão Jocum, ia na igreja. Então, tinha toda a parte do evangelismo, mas era muito forte a parte de dança e teatro. E assim como aqui a gente tem na igreja, pastores que apoiam a arte dentro da igreja, nessa igreja que eu vim também tinha. Então, eu muito criança, eu me lembro assim, com 6, 7 anos, já dançava, né? E sempre tinha aquela expectativa de quando é que os missionários da Jocum iam vir de novo, né? Então, a dança entrou para mim aí. Claro que tem todo o apoio, todo o incentivo da família, né? Mas foi muito importante esses missionários da Jocum, né? Na minha vida, porque a cada férias, eles iam nas férias, né? A cada férias, eu esperava e desejava que eles viessem para poder aprender mais. E desde então, desde esse período dos missionários da Jocum, eu nunca parei de dançar. Então, fui crescendo no meio da dança, né? No meio da dança, já. Sempre com o incentivo dos meus pais, da minha mãe. Eu tenho muitas recordações, assim. Minha irmã é um pouco mais velha que eu, também já dançou. E aí tinha muitas reuniões, eu pequena, mas ela mais velha. Grupo na minha casa, ensaiando e saindo para apresentações. Então, hoje acho que é o que eu vivo aqui com as meninas. Porque tudo que eu quero planejar aqui no Liberty Dance com as meninas, eu disse, não, mãe faz isso, pai faz aquilo. Então, assim, até hoje a gente tem esse apoio, que é importante, né? Então, o ensinar a palavra, o ensinar a servir, vindo da família, principalmente quando a gente é criança, a gente cresce, né, com um chamado ali avivado dentro do coração da gente. Agora, peraí que eu fiquei curiosa, antes de você contar a sua parte. Como assim, sua mãe e seu pai também participam ativamente, por exemplo? Vamos dar exemplos. Traz exemplos, Às eu vezes fiquei super curiosa. Às vezes eu quero fazer alguma coisa. Eu sempre invento muita coisa no Liberty Dance. Olha, é De verdade. cenário. De cenário, Dani é arquiteta. de costurar, eu quero montar isso. Pai, e aí? Eu compro onde? Eu faço o quê? Que massa! Olha, muito Então, legal. assim, tem todo esse apoio, né? E é fundamental. Que lindo. E você, Jennifer, como foi Aí a aí? minha história é mais longa. Uma vez eu tava Vai, teve um amiga. culto que a gente comentou, não foi? Tava eu e Gi, uma do lado da outra. Nesse dia tava a tia Ra, o seu avô, o seu pai, o seu irmão. Aí eu olhei pra Gi assim, Gi, você tem noção que tem uma família inteira, geracional, servindo? Sacerdotal, E família nesse dia, sacerdotal. justamente, você estava ministrando. Sim. Aí teve um momento que o seu pai subiu pra tocar junto com o seu avô e você começou a ministrar. E eu, Gi, você tá olhando isso? E a Gi, Muito "Tô." poderoso, isso é muito poderoso. É lindo de se ver. Então, desde que eu comecei a andar assim, eu sempre gostei muito de dançar. Eu não sei dizer porquê. Tipo assim, ninguém na minha família dança. O povo da minha família, na verdade, toca, canta, faz qualquer coisa, mas não dança. Então, assim, mas eu sempre gostava muito, tipo assim, quando eu via pessoas dançarem, eu sempre gostava muito de ver. E aí eu lembro até de quando eu era pequena, eu via as pessoas cantando e eu fazia, a pessoa pode cantar, e a pessoa pode dançar, e por que a pessoa está cantando? Eu não entendia. Tipo assim, eu não entendia. Agora eu entendi por que tu quer me levar pro Liberty Dance. Mas eu realmente não entendi. Era um gosto que eu tinha mesmo. Tipo assim, não sei. Porque, sim, Deus bota, né? No meu coração. E aí eu comecei a mostrar esse interesse. Aí meus pais foram investindo em mim. Eu morava em Recife. Aí eu já fiz escola de dança lá, né? Na escola, tanto no estúdio e tal. Mas não era tão frequente. E quando eu me mudei aqui para João Pessoa, em 2012, aí eu passei a realmente ser mais frequente em aulas de dança. E aí, vou até compartilhar isso, porque o povo vê assim e faz. Essa menina nasceu sabendo dançar. Eu não nasci sabendo dançar. Eu tive que aprender a dançar. Se eu mostrar um vídeo para vocês, pequena, não dá certo, entendeu? A pessoa tem que ir se aprimorando e tal. Tinha um ano que eu fazia dança em 3 escolas diferentes. Eu só não tinha aula em um dia da semana, contando com sábado e domingo, porque eu dançava na igreja. Então, tipo assim, era loucura. Minha vida era dança. Eu também tinha tempo para isso, né? Minha vida era dança e eu era mergulhada nisso e eu amava isso. E aí o tempo passou, eu participei também do Ritmo Santo lá, participei de alguns ministérios lá em Recife, vim para cá, participei do Ritmo Santo na Igreja Mãe. E aí, quando eu vim para cá, eu conheci o Liberty Dance, né? E aí eu já vim mais velha. E aí, quando eu cheguei aqui, eu comecei a ter algumas experiências mais fortes com Deus, mais de realmente me identificar como filha de Deus e etc.
E aí, nesse caminho, eu comecei a ter algumas experiências que eu não estava entendendo. E aí, eu comecei a conversar com minha mãe, para saber como é que eram as experiências dela com Deus e tal. E aí, ela foi e compartilhou comigo que, como seria uma visão, por exemplo. E aí, minha mãe lembrou de uma visão que ela teve quando eu estava na barriga dela, quando ela estava grávida de mim. Uau. E ela disse que, em um culto que ela estava, ela se viu, ela estava em um momento triste e tal, e aí ela foi para um culto e ela foi consolada por Deus e teve uma visão em que ela estava dançando sobre as águas. Uau. E aí, nesse momento, ela não tinha ligado uma coisa a outra, que ela estava grávida de mim, que ela estava dançando, que a visão se interligava. Deus. Nossa. E aí, nesse momento, a gente realmente viu que Deus, antes mesmo de eu nascer, desde o ventre da minha mãe, bem Salmo 139, né? Que fala, ele realmente já tinha traçado algo para mim, a minha vontade, meus desejos. Ele realmente já tinha trilhado para mim todos os dias da minha vida. E eu não sabia de nada disso e já tinha essa vontade pela dança. Eu estou batendo no microfone, né? Perdão, gente. Mas Tá eu vou melhorar. E aí, eu vi que realmente isso foi outra confirmação de Deus para mim, né? Que Ele realmente é o Pai que cuida, que traça os planos, que Ele cuida dos detalhes. E que não é por acaso que você gosta de algo ou de fazer algo, mas Ele realmente é o Deus do realizar, né? Do fazer. E é isso, minha história com a dança. Nossa, essa da visão da mãe, meu Deus. Eu fiquei agora aqui, A uou. gente fica sem palavras. Eu não tenho nem o que dizer E depois disso. depois, eu fui até pesquisar, depois de um tempo, eu pesquisei o significado do meu nome. E é onda branca e suave. Meu Meu Deus. Deus, E minha que mãe nem profético, olha aí, ó. Minha mãe nem sabia disso. Então, tipo assim, Deus Como é diz Ana, realmente... né? Tudo fala. Tudo fala, Ana tá assistindo, tudo fala. Pois é, então Deus realmente cuida de tudo. Meu Deus, Muito e como poderoso. tudo fala. Nossa, Muito eu fiquei poderoso. impactada agora. Muito poderoso Surreal. mesmo. Surreal. E olha que logo quando eu cheguei na igreja, que eu vi a Jennifer ministrando, eu olhava assim, meu Deus, essa menina não tem como. E a emoção de Jennifer também, no momento, As o expressões. quanto a expressão sua, a gente vê que naquele momento Jennifer assim tá totalmente tomada ali, gente, pelo Espírito Santo e somente a emoção dela, e ela literalmente ministra, ela se deixa ser ministrada pelo Espírito Santo a ministrar outras pessoas também. Eu desejo que, se você que está nos ouvindo, nos assistindo, ainda não teve a oportunidade de ver essas meninas ministrar, de ver não, deixa eu corrigir, de ser ministrado Isso, através das ministrações dessas meninas, você tem essa riquíssima e preciosíssima oportunidade em breve. Mais pra frente eu vou compartilhar uma experiência pessoal. Mas em breve a Essa gente é nova, já essa eu não sei, não. Em uma a gente ministração já sua. fala. Isso mesmo. Mas, para entender também um pouco mais desse universo, da história de vocês como um todo, vocês, acredito que até um pouco do que vocês vêm comunicando até aqui já responde um pouco dessa nossa pergunta, mas para a gente entrar mais um pouquinho nesse assunto. Então, desde muito pequenas, ambas sempre se viram nesse ministério. Chegaram a considerar alguma outra coisa? Chegaram a ser parte de alguma outra coisa? Ou sempre foi a dança? Ou teve algum momento da vida de vocês que virou uma chave e Deus, não, exclusivamente a dança? Enfim, ou conseguem... Bom, eu já faço parte de outro ministério Sim. dentro da nossa comunidade. Concilia, né? né? Que Concilia. é o Liberty Kids, o Ministério Infantil. Só que eu digo que Deus, ele une propósitos. Porque dentro do Liberty Dance eu trabalho com crianças. E no Ministério Infantil não tem como ser diferente do que não como crianças. Então, ele juntou, né, esses dois propósitos em um só. Então, já respondendo a pergunta de vocês, sim, outro ministério eu já tenho. E sou muito feliz em participar dos dois, né? Sempre tem essa junção. A gente sempre precisa do Liberty Kids em algumas situações. O Liberty Kids sempre precisa do Liberty Dance. E a gente está sempre junto. E Dani acaba sendo essa ponte, né, também? É uma experiência, acho muito... E Jennifer também, porque a mãe de Jennifer é a líder do maravilhosa Ministério do Kids. Ministério Infantil aqui da nossa igreja. Mas eu acho muito massa nas EBFs o quanto os dois ministérios estão integrados. Eu acho que
é um momento que exemplifica muito bem o que você trouxe, de ser um ministério, servir a igreja, servir a comunidade, no que necessário for. Então, nas EBFs é sempre muito interessante, porque as meninas do Libertidense sempre estão muito ativas. Então, também, se vocês puderem falar um pouco sobre isso, essa ponte que vocês fazem, Dani. Não digo só no Liberty Kids, né, mas eu digo na igreja como um todo, né? Sim. É exatamente como você falou, a gente está aqui para servir a comunidade. Então, seja no Kids, seja, como o Jenny falou, um dia para a gente vir aqui limpar, seja um outro tipo de evento na intercessão, vocês que fazem parte da intercessão. Então, a gente está aqui para servir a igreja. Seja o evento que for, seja o que for, a gente vai sempre, o Libertino sempre vai estar aqui para servir. O verdadeiro ser servo, independente do que se está no ministério ou não, é o sentido do servo. Sim, essa impressão, né, do serviço, isso, no, do serviço. no coração mesmo. E Jennifer, sempre foi dança, até hoje é dança exclusivamente. Então, a dança foi a constante, né, na minha vida. Até em algumas coisas se conciliava, né? Como o Dani falou, também tive algumas experiências com a Jocum, de ficar as férias lá. A maioria das minhas férias na adolescência foi na Jocum. Então, se ligava muito ao evangelismo, porque lá era evangelismo, a gente passava metade dos dias se preparando e a outra metade evangelizando, mas era com artes. Então, eu sempre ficava na dança, né? Essa paixão por evangelismo eu tenho muito também. Mas, quando chegou aqui na igreja, eu também cheguei a participar do Ministério de Intercessão, e acho que só, não foi? Do Conectar um tempo, quando estava precisando, mas a dança sempre sendo a prioridade. E aí a gente ia ligando, e quando precisava um, precisava outro, a gente vai, né, ajudando, mas a dança sempre como prioridade. Sim. Um outro aspecto que só o fato desse termo prioridade já desperta em mim é isso, a dança não é secundária na igreja. Eu acredito muito nisso. A dança não é secundária. Então, tudo que vocês fazem é feito com muita excelência. Muita excelência. A gente não vê vocês sendo negligentes como um todo. Ou relaxadas. É dança no ambiente da igreja, então pode ser de qualquer jeito. E não, né? Não é dessa forma. Então, como vocês trabalham isso também, assim, da técnica, especificamente? Primeiro, a dança ele não é um embelezamento, né, do culto. Ele faz parte da liturgia do culto. Então, a gente sempre, isso é algo que a gente também ensina e enfatiza as meninas. Assim como tem a importância da palavra e o Espírito Santo se revela ali, no louvor a mesma coisa, na dança é do mesmo jeito. Então, a gente está aqui para ministrar a palavra. A dança é a nossa palavra, a nossa forma de falar a palavra, né? De falar aquilo que o Espírito Santo tá ministrando. Então, sim, existe essa importância, né? E sim, é uma prioridade, né? A gente tem sim esse zelo, todo esse cuidado no que vai ser ministrado à igreja, né? Para a gente estar aqui em cima ministrando, então a gente tem que ter todo esse cuidado. E é isso também que a gente passa para as meninas, né? Isso, e tem que ser algo intencional, né? A gente vê que muita visão, como você estava dizendo, é de embelezar o culto. Mas por que tem essa visão? Porque é algo cultural que talvez as igrejas ainda no Brasil pouco procuram se especializar naquilo, né? Sim. Ter autoridade sobre aquilo, Sim. ter domínio sobre aquilo. Então, assim, claro que tem casos e casos, tem pessoas que não têm abertura para ter. Aqui a gente na igreja, a gente é muito, como é que fala? Privilegiado, né? Por a pastora. Tem todo o apoio, né, pastoral, desde o início do Libertidense, tem todo esse apoio pastoral. Então, isso é fundamental. Exato, a gente tem todo o apoio. A pastora apoia muito o ministério, o pastor Augusto também apoia muito. Fatinha já foi minha líder de dança, então, tipo assim, Fatinha também apoia muito. Então, a cultura da igreja também contribui para isso, mas a gente também tem que ser intencional, porque do que adianta a cultura toda contribuir e chegar aqui e a gente realmente ser só um enfeite de palco. Sim. Né? A gente também tem que procurar ser ministro. Ismael Vitor tinha uma visão sobre a dança e isso mudou porque ele teve uma experiência com a dança. Sim. Jason tinha uma visão com a dança e isso mudou porque ele teve uma experiência com a dança. Então, se a igreja não vê você como ministro,
é complicado. Então, a gente tem que também se botar nesse lugar de autoridade, né? De ter autoridade sobre isso, sobre o que a gente sobre o que é ministrado e etc. E sobre também técnica, né? Que eu acho que tu também quis puxar mais para esse lado. Sim. Eu acredito muito que Deus ama a excelência, sabe? Adorar com o que fazer. Se você vai tomar um suco de laranja, é para você fazer isso adorando ao Senhor. Se você é para comer, se é para beber, é para fazer adorando ao Senhor. E se você ama o Senhor, você não vai querer dar meia boca, né? Qual é a motivação do povo que dança no mundo? Dançar com excelência. Fama, né? Glória para si, dinheiro. Então, eles amam mais o dinheiro, mais a fama do que a gente ama a Deus. É complicado, né? Então, a gente realmente tem que botar as nossas energias para adorar o Senhor de uma forma com excelência, né? E foi muito bom ela ter tocado nesse assunto, que me lembrou aquela passagem de Davi com a arca. Lembrou muito essa passagem, que ele dava 7 passos e ele vinha dançando, ele vinha trazendo a arca, e ele chega lá na cidade, e ele está dançando, e ele está louvando através... E quando ela falou isso, me veio justamente essa passagem. E é louvável isso, de realmente fazer com excelência, porque Davi também fez isso quando ele retornou com a arca, né? E no final, quando Davi se depara com o julgamento de Mical, ele reafirma: continuarei dançando e louvando ao Senhor. Isso é muito então, poderoso. foi muito legal você falar isso, e logo me veio justamente essa passagem falando sobre Davi e trazer a arca. Que, querendo ou não, vocês trazem também, junto com o louvor, que é um conjunto, né? O louvor, a dança, justamente para que o Espírito Santo venha naquele momento, a adoração da igreja flua e chegue ao Senhor como um aroma suave, nossa, realmente é sensacional agora estar conversando com vocês com uma outra visão, né? E lógico também trazendo essa visão para quem ainda tinha alguma dúvida a respeito do ministério. Você já até respondeu uma das nossas perguntas sobre exatamente isso, a importância também, e também do fato de algumas igrejas ainda não entenderem, né, a questão do ministério em si, que não é só um embelezamento, não é só uma dança em si, mas é o que você falou. É vocês ministrarem a palavra através de dança, através dos gestos, né? Então, é muito importante, como está sendo assim, até para mim mesmo, já tendo uma outra visão sobre todo o ministério, não só a parte espiritual, só como a gente vê vocês ali, mas todo o contexto, toda a parte de ensino e cuidado, zelo, carinho e amor, que é o principal que vocês têm, cuidando desde crianças mais novas a mulheres mais com idade de mais de 40 anos. Então, é lindo o ministério. Sim. E resgatando um pouco da história do ministério, o Liberty Dance em si, como foi que surgiu? Percebi que a Jennifer olhou para Dani. Peraí, Dani está desde o começo? Não estou desde o começo, mas atualmente acho que eu sou a mais antiga. A mais antiga. Uau, que honra estar sentada aqui à mesa. Como surgiu, então? Vem do tempo aí da pracinha? Vem do início da igreja, né? Inicialmente não era Liberty Dance, era Peniel, o nome do grupo. Sim, nossa! Quem fundou? Como isso aconteceu? A gente queremos saber também, ficamos curiosos. Compartilhe aí, ó. Continue compartilhando o link do nosso podcast. Gente, que agora vai chegar todo os mundo detalhes conhecer muito mais aqui, isso mesmo. Fiquem à vontade também, meninas. Duda está aqui nos bastidores, né? Animadíssimo, porque ela é Duda, desse Ju. tempo. Lembrando que hoje a gente tem plateia, tá, gente? Temos plateia. Bom, surgiu, né, através de uma menina que sentiu o desejo de dançar. E aí, claro, né, pediu essa autorização pastoral e foi liberada, e ela dançou naquele culto, era um culto de virada. Então, a partir desse dia, outras meninas foram tocadas e a partir daí surgiu o ministério. Acho que nesse início aí deveria ter umas 7, 8 meninas, por aí. E aí, era um grupo único, né, até então. Os anos foi passando e existiam as crianças que dançavam. Elas dançavam no Liberty Kids. Sempre teve essa parceria, Liberty Dance e Liberty Kids, sempre. Só que chegou um tempo de que a gente precisou também incluir elas dentro do Peniel, né, na época. Então, passamos a ser 2 grupos.
passaram-se os anos, liderança vai mudando, novas meninas vão chegando, o ministério vai crescendo, a gente precisa reformular. A gente sempre faz essa reformulação do nosso organograma, né? É sempre necessário com a De chegada, acordo né? com a necessidade. De acordo com a necessidade e com a chegada dessas novas integrantes. Então, tivemos a primeira líder, que foi a Ana Luísa, que foi instituída pelo pastor Ismael. Logo depois ela saiu, e aí entrou Daisy, passou um tempo também, e o ministério foi crescendo. Depois disso, Mirlene foi instituída a líder, e aí já tínhamos 2 grupos, né? O Kids e o das jovens. Só que a gente viu a necessidade de subdividir novamente, porque tínhamos muitas meninas. Foi multiplicando, Foi né? multiplicando. Foi. A rede. Tínhamos muitas meninas de faixa etárias diferentes, então a gente precisou abrir mais um grupo. Então, nessa época, Vivi ficou com as Kids, né? Só que quando ficava Vivi e eu com as Kids. Quando teve essa subdivisão, Vivi foi para as Teens, eu fiquei com as Kids, e Mirlene era nossa líder, e tomava conta do grupo como um todo, né? Aí foi quando o pastor Ismael viu a necessidade de instituir essa liderança, no início, liderança tripla, né? Então, a gente passou a ser líder adjunta de Mirlene. Com o tempo passou, a liderança mudou novamente, Vivi foi instituída a líder geral, novos grupos surgiram, que a gente foi crescendo, e tínhamos muitas meninas, muitos grupos, e eu e ela. Então, foi aí quando chegou Jennifer, chegou Marília, e formou essa nova composição da liderança, que é um quarteto. E foi passando, e o ministério crescendo, porque a cada ano que passa, o ministério vai crescendo mais e mais. Nosso organograma mudou de novo. Algumas meninas mudou a liderança, né? Vivi não está mais com a gente, Marília, mas entrou junto com a gente Belle e Vitória. Então, ainda continuamos, sim, no quarteto. O ministério crescendo. Já estamos esperando todo mundo no ano que vem, em janeiro, tá? Convidadíssimo para quem aqui tem Viu, o dom. Bruna? Eu entendi. Viu quem tem o dom Eu para senti a ministrar? intimação Elas daqui. querem pescar, Bruna. ó. Gente, Faz faz tempo. tempo que o Liberty Dance tenta me... Jennifer, eu não sei o que foi, não sei quando. Ela viu, tava só brincando, gente. Jennifer viu um talento, aí já quer me puxar. Eu digo, pera, calma. Revelação do alto. Pois é, tá vendo? Aí hoje eu vim assim, hoje eu realizei Jennifer colocando o uniforme. Exatamente. Já. Há boatos que Bruna vai dançar ao Se vocês fim do ficarem podcast. até o final desse podcast, pensarei. Bruna disse que vai dançar, ela e Gi É. vai fazer um passo. Mas, olha, a Tem que gente ficar só até o final. dança se aumentar aqui o número de Isso. pessoas conosco ao vivo. Exatamente. Então, vão replicando aí, replicando. Senão vocês vão ver só eu no cantinho do dia da Festa das Cores, bem rapidamente. Se vocês Exatamente. quiserem ver uma coreografia completa, fique até o final Isso e aí. aumente esse número aí. Aumenta o número de pessoas Pega esse link conosco, aí, vai, ó. Manda para mais 20 replicando pessoas. para todo mundo. Queremos ainda mais do que as que já estão. Meninas, mais um ponto. Quer concluir? Não, aí, até então, estamos assim, né? Como a gente já falou nisso, os 7 grupos, com mais de 50 integrantes, e as 4 líderes, né? Compondo aí o Liberty Dance. Perfeito. Um ponto que você trouxe que eu ia também perguntar é qual era a relação do pastor Ismael com a dança? Assim, ele sempre, como a gente falou, né? O apoio pastoral a gente sempre teve. Tanto o pastor Ismael quanto o pastor Andréa, né? Ela sempre, engraçado, quando eu cheguei, ela sempre dizia que a gente era a menininha dos olhos dela. Sim. Né? Então, eles sempre investiram de todas as formas possíveis no Liberty Dance. Eu acho que o que a gente vive hoje, esse crescimento, é fruto disso, fruto desse investimento deles. E foi um investimento a longo prazo, A né? longo prazo. Anos plantando, e os frutos vão falando por si. Achei muito interessante porque em vários aspectos da sua fala você trouxe isso. O pastor Ismael percebeu isso, o pastor Ismael reconheceu isso, o pastor Ismael... Então, essa sensibilidade e já quebra outro paradigma que dança é só mulher, feminino, né? A gente sabe que tem vários aspectos e tudo mais, mas ele, enquanto pastor, homem, tinha essa sensibilidade, esse discernimento mesmo do Espírito, de sendo sensível ao movimento de Deus com relação à dança. Isso também é muito isso fez especial. toda a diferença, né, pra gente, porque a gente pode ver hoje, né? O Libertense começou com 8 integrantes, hoje temos mais de 50. Então, assim, a gente viu que uma semente plantada
ela germina. Ela Sim. germina, com certeza. Frutificou. Frutificou e muito, né? Que é hoje aí você já tem várias meninas, né? E já aí já também já tem a parte do hip hop agora, né? Que já tem um movimento e que até na Festa das Cores, na coreografia da rede, né? Já entrou ali o pessoal, todo mundo dançou. Muito bacana. Movimentou toda a juventude. Todo mundo. Toda a juventude, Todo todo mundo pra mundo dançar. dançou. Todo mundo, a Jennifer literalmente colocou todo mundo para dançar. Então Todo é muito mundo. legal. Mas temos mais aqui para perguntar. Meninas, olha, fiquem à vontade. Foi um alinhamento, enquanto Jennifer falava que a gente tinha que comer e beber para a glória de Deus. Chegou o maná. Chegou o aqui maná do céu. Desceu literalmente o maná do céu. E uma curiosidade pessoal. Eu acredito que é difícil, vai ser difícil vocês responderem a essa pergunta. Mas... Dani, então. Hã? É pra Dani, então. Não, eu quero saber das duas. Eu trabalho assim, eu quero saber das duas. Os momentos mais marcantes até aqui, como Liberty Dance? Ministrações, ou as ministrações também mais desafiadoras. A gente acabou de falar no pastor Ismael. Eu acho a- que a minha ministração mais desafiadora foi no dia do velório dele. Vocês ministraram no velório. A gente ministrou no velório dele. Uau. Todas estavam vestidas, né? Mas tinha pouco espaço e acabou que dançou só a família, basicamente. Eu e Marília. Não sei se Júlia dançou. Júlia dançou também. Uau. A confirmação. Julinha tá bem ali, só assistindo do cantinho, gente, só É. para dizer. Eu acho que foi essa, com certeza. Mas, por incrível que pareça, também foi de muito alívio, sabe? Parecia que Deus realmente estava cuidando das emoções. A gente falou muito sobre ministração intencional e sobre deixar algo para as pessoas, mas também botar as emoções para fora também é uma forma de curar, né? Entregar para Deus as emoções foi muito marcante para mim. Eu acho que no Liberty Dance também como um todo, né, foi marcante esse dia, mas eu acho que também os dias que a gente viveu dentro do quarto de oração, né, um período que o pastor Ismael estava, né, doente lá na casa deles. Então, para quem não sabe, né, existia o quarto de oração onde existia uma escala de oração. Na casa da pastora. Na casa da pastora. E existia o dia do Liberty Dance. Olha, Então, lá a gente orava, lá a gente clamava, lá a gente dançava. E, assim, para a gente também foi muito marcante esses dias, né? nossa, interessante você falar isso sobre o quarto de oração e você falar que tinha o dia do Liberty Dance. Você está vendo como é que é a questão do pastoreio, do tô apoio impactada. pastoral. Eu não E sabia aí disso. eu também não, e foi muito legal você ter falado isso, porque você vê, quanto mais tem o apoio, o corpo, agora o modo geral, o corpo cuida um do outro. Vocês cuidam de crianças e tal, mas quando não chegou no momento que necessitou do corpo, vocês estavam lá também como parte do corpo. Vocês não é só um ministério à parte, é o corpo. Então, o sentido também dos ministérios, seja o valor que ele tem ou não, e vocês já quebram esse paradigma aí de não ser o enfeite, de mudar a Isso. visão, porque é justamente o corpo, e é isso que o corpo faz, né, Gi? Isso. Foi muito interessante, muito legal vocês falarem isso, e como marcou também, no caso de vocês, terem que ministrar no momento onde a dor de vocês estava também exposta, e vocês terem que controlar a dor e fazer a ministração como já um adeus a pastor Ismael. Então, nesse processo de vocês não só curaram outras pessoas ali, como também, no modo de ministrar, acredito eu, também veio uma forma de acalmar os sentimentos, não só das pessoas que estavam ali, mas os de vocês também, né? Porque todo mundo sabe que foi um momento difícil, né? Apesar que eu não estava aqui, né? Mas todas as vezes que é tocado nesse assunto sobre o pastor Ismael, a gente vê o quanto, né, o amor de todo mundo, de todos os ministérios de cada pessoa por ele. Então, a gente via que, e vê até hoje, que essa questão do ser junto, ser igreja, ser corpo, veio passando e isso não mudou.
né? Sim, e sobretudo também o princípio da honra impresso princípio da em honra. vocês. E o fato de vocês resgatarem isso, comunicarem isso também para a nova geração, né? Vai imprimindo legado, vai imprimindo princípios nas meninas que estão chegando, nas meninas que estão começando a caminhar com vocês de um tempo para cá. Mas, se vocês puderem falar um pouco mais sobre essa escala que vocês citaram, no caso, vocês iam para dançar, para interceder, profeticamente também? Na verdade, existia uma escala da igreja como um toda. Sim. Então, cada célula, cada rede, cada ministério tinha lá os seus horáriozinhos. E a gente tinha no nosso horário de ensaio, que era o sábado. Então, de vez a gente estar aqui no ensaio, pelo menos de 15 em 15 dias, a gente estava lá no quarto de oração. Então, a gente passava o período da tarde lá, e a gente orava, a gente jejuava, né? A gente orava, a gente clamava, né? Mas a gente também ministrava. Então, assim, foram momentos que marcaram a vida, né, das meninas que estavam ali. E foram momentos importantes para o Libertidense, a gente viver isso. Sim. Vocês foram forjadas também nesse processo, Muito. né? Com certeza. E trazendo, assim, uma experiência mais feliz, né? Sim. Algo mais feliz. Eu lembro muito que em um dos acampamentos do Liberty, eu acho que foi o Plenitude, não sei, sou péssima de data, mas acho que foi. Eu lembro muito de... Qual foi o de André Aquino? Foi esse? Foi o de André Aquino. Que em uma noite eu tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo e me marcou muito. E no outro dia, como isso refletiu muito na minha dança, sabe? Eu comecei a dançar e eu lembro como se eu tivesse... Era como se eu sentisse que saísse algo. Você sente, né? Tipo assim, a sensação de que saísse algo, E parecia que ele estava me dando algo novo, ou uma autoridade sobre algo novo, sobre a dança. Então, desde aquele dia, para mim, foi muito diferente. Como se eu tivesse recebido realmente uma dança nova, e tudo muito atrelado ao Espírito Santo, né? E como ele vem guiando a gente na dança, como não é técnica nos nossos passos, mas é o que a gente vai aprimorando, e aí, com o Espírito Santo, né, faz algo novo. Você realmente sente. Você sente quando você está ali dançando por dançar, e você sente quando está ali dançando, o Espírito realmente guiando, sabe? Foi uma experiência mais pessoal do que ministrando nos outros, né? Mas realmente você sente quando sai algo de você, né? E o pessoal que está em casa, quiser fazer pergunta, pode colocar aí nos comentários Isso que a gente mesmo, vai pessoal. começar a abrir as perguntas para vocês, tá? E entrando nesse aspecto, a gente acompanha vocês aqui, mas é claro, vocês também recebem convites, né, de outras igrejas para participar de outras, de alguma conferência, de outras coisas também. E recentemente vocês estavam, eu acho que foi fazer eu não lembro, eu vi nos stories de vocês que vocês foram ministrar em uma outra igreja e foi parte. Como é, assim, quando vocês vão ministrar, que não é aqui? Como é a questão da preparação? Como funciona também para convidar vocês? Para convidar vocês, porque hoje o Libertidense, né, gente, não se resume somente aqui. As meninas são convidadas para ministrações em outras igrejas, para participar de outros eventos também. Então, para o pessoal que está assistindo, como é, assim, que queira, assim, algum dia fazer, ou seja, um workshop de dança com vocês, assim como já tem aqui na igreja, né? As meninas que fazem parte, dia de sábado, Jennifer aí dando aula de jazz para as meninas. Então, conta pra gente mais essa parte também dessa questão de vocês, ministrações fora parte, workshop, aula de danças na igreja. Bom, só entrar em contato com a gente, né? Instagram. Nosso Qual é Instagram, o Instagram? Libertidense JP. Sigam lá a gente, se você não segue. Isso, Isso importante. mesmo, já segue. Já aproveita lá nosso link na bio do espetáculo, já aproveita e faz sua inscrição, vem estar aqui junto com a gente, dia 30, né, desse mês. Vamos 30 de reforçar setembro. isso. A gente falou espetáculo todos os anos. Desde que ano o espetáculo começou? Eita, é porque era para ser na pandemia e não foi na pandemia. Era para ser antes da pandemia, então Tá. veio a pandemia e não teve o primeiro espetáculo, que foi Sim. A Noiva e o Leão. Então a gente passou aí mais de um ano na preparação do primeiro espetáculo. Primeiro foi 2021. Então. Foi. E a partir de então, do primeiro espetáculo, ele entrou como
como regra, né, no calendário da nossa igreja. Perfeito. Então, hoje em dia, o espetáculo é anual, esse já é o 3º ano. Então, todos os anos os a gente anos. tem o espetáculo aqui na igreja. Se você ainda não fez sua inscrição, corre no Instagram, Liberty Dance JP, faça sua inscrição. E aí, já voltando para o que Dani estava falando sobre esses convites. Pronto, os convites, assim, a gente, né, tem recebido alguns convites para ministrar em outras igrejas, né, sempre abençoado pelos nossos pastores, então a gente vai sim ministrar. A gente já vieram, a gente já foi, né, para workshop, para ministrar em aniversários de grupos, em cultos festivos. E muitos desses grupos são os que a gente já mantém algum contato. Então, que a gente é aliançado de alguma forma. Ou Dani é muito próxima da liderança, ou eu sou muito próxima da liderança. Então, a gente busca também cultivar esse contato com outras igrejas, porque eu também acho saudável os ministérios de dança também procurar ministérios de dança de outras igrejas para poder ter essa cultura de reino realmente, sabe? Para saber qual é a temporada do momento, o que é que as pessoas estão fazendo no momento, o que é que Deus está direcionando nos outros ministérios também, isso é importante. Então, realmente ficar em contato com os ministérios de outras igrejas e também trocando conhecimento, né? A gente sempre tem o A que gente tem muito aprender. essa troca. A gente tem muito essa troca, que é importante, né? Cada um, o Espírito Santo vai revelar de alguma forma. Mas talvez o que foi revelado em certo grupo também possa se aplicar a nós, né? E possa fazer a gente ir além. Então, a gente tem, sim, essas parcerias, né? Não só também como crescer como líder, né? Aprender umas com as outras. Então, a gente tem, e a gente gosta, sim, de manter esse contato, manter próximo, né? Isso, e cada grupo tem uma identidade muito diferente, né? Você nota muito, muito a identidade, vou falar dos que eu tenho liberdade para falar, né? A identidade do Liberty Dance é uma, a liberdade do Ritmo Santo a identidade do Ritmo Santo é outra. Mas os dois estão adorando o Senhor. Sim. Entende? Então, a gente pode muito e deve aprender com outras formas de se expressar, outras formas de agir. Aqui a gente tem uma dança mais contemporânea, em outros lugares é mais balé, em outros lugares o foco é mais hip-hop. Lá na IEB tem é muito forte o hip-hop também. Então, assim, são formas de adorar que a gente vai aprendendo uns com os outros também. E né? é muito, muito legal você ter falado isso, né? Da cultura do reino. Tô amando essa Sim, mesa. sim, sim. Tô amando sim. que a gente está trabalhando aqui em conversas, Vários aspectos. todos os aspectos de cultura do reino, todo o corpo, né? Exatamente. E só para esclarecer, gente, a questão das inscrições para o espetáculo que vai acontecer aqui na igreja, tá? As inscrições é só para questão de organização do evento, tá? Porque, Isso mesmo, gente, pessoal. sem brincadeira, essa igreja fica super lotada, todo mundo quer ver essas meninas, então a Se eu fosse você, inscrição não perdia. não perde, tá, gente? As inscrições é por questão de organização, tá? Elas são gratuitas, você pode ir lá no link na bio do Instagram das meninas e já fazer sua inscrição, tá? A gente só queria deixar claro para vocês, então se inscreve, garante teu lugar, chega cedo, principalmente chega cedo, viu? cedo. Se você quiser acompanhar aí, nenhum espetáculo do Bom Show é melhor do que o daqui. Pronto, falei, Olha tô só. leve. Fala, tô leve. Socorro, né? Falei, tô leve. E compartilhando uma experiência que eu tive com as meninas, inclusive com Jennifer, foi justamente num acampamento. Eu estava no momento do acampamento do primeiro que eu fiz, e Jennifer, naquele momento, foi totalmente sensível em ministrar, e foi nesse momento que eu fui batizada pelo Espírito Santo. Jennifer foi ali, eu nunca Eu não esqueço. sabia. Foi, tá vendo? Ó? A gente guarda assim, algumas coisas, alguns relatos, e aí a gente tem que soltar nesses momentos. E foi justamente no momento que você estava ministrando, que quando você falou algo, foi instantâneo. Até sobre isso é importante até comentar, porque algumas pessoas até já me perguntaram, de outros ministérios, sobre ministração, né? Existe alguma diferença de ministrações. Não é algo que é numa caixinha, né? Às vezes a gente está ministrando aqui, mas às vezes Deus pede para você ministrar sobre uma pessoa específica, com um tipo específico de dança. Então, várias vezes, normalmente nesses momentos que é mais livre, né? Em culto é mais difícil, até pela organização de cadeiras e tal, mas já aconteceu também. Mas nesse momento de acampamento, essas coisas, normalmente Deus gosta de ministrar, assim, em específico. Especificamente. Exatamente. Não precisa de palavras, às vezes, é só a dança. Então, você dançando, sem tocar, e a pessoa realmente, você vê
o Espírito Santo de Deus agindo ali. Porque não é a gente, né? Não tem o que a gente fazer, não tem o que a gente... Mas ele vai direcionando e você vai dando aquela legalidade para ele agir. Sim. Né? E nesse acampamento, né, do mês passado, há uns 2 meses, a gente viu o quanto o Ministério Libertidense, quanto todas Fluiu vocês demais. estavam sendo impactadas pelo que estava acontecendo ali e impactando outras pessoas, né? A gente Sim. teve muitos momentos ali marcantes que eu presenciei assim rapidamente e eu via como as meninas estavam ali totalmente quebrantadas, totalmente sedentas e entregues àquele momento. Então é justamente isso que você acabou de falar. Não é algo que é no automático, não é um protocolo, não é algo feito, é algo que vocês se deixam o Espírito Santo ali fluir como um mar. eu vou ficar com isso na cabeça da visão da sua mãe. É até importante falar disso, que também existe um peso espiritual sobre isso, né? A gente também está Isso. ministrando. Como existe sobre o louvor, como existe sobre se você é ministro de qualquer outra parte, intercessão. Existe o peso espiritual quando a gente está se preparando para algum evento. Então, às vezes, até a gente sente no corpo. Antes de umas perfumadas, antes do espetáculo, antes de um acampamento, meninas começam a ficar doentes. Tipo assim, o peso espiritual e como é importante a gente se forjar e se preparar no espírito, né? E tá todas alinhadas, todos em um mesmo caminho, né? Todos sabendo para onde ir. Então a gente realmente tem que não só também trabalhar técnica, também trabalhar devocional, mas também ter uma vida com Deus, né? Ter um estilo de vida em adoração a Deus, ter uma vida com Deus, porque senão nesses momentos é muita carga, é muito peso que Deus que tem que tirar, né, o nosso jugo. O jugo dele Com é suave. certeza. Estilo de vida. Não Estilo é de só vida. É uma enquanto junção, ministra. né? Não dá para ser só técnica, não dá para Sim, ser só sim, espiritual. sim. É uma junção. Exato. É uma Como diz minha junção. avó, né, adoração é o estilo de vida. né? Estilo de vida, Não é exatamente. louvar, não é... Quer dizer, não é cantar, não é Aham. dançar, é o estilo de vida. É o estilo de vida. Isso diz nosso. respeito Hoje eu a vou algo adorar. diário. Eu já adoro Eu todos já os adoro dias. Sim. todos os dias. Isso diz respeito a algo diário, algo contínuo, algo que é construído no seu secreto com o Senhor. E no público só reflete Exatamente. o que é construído no secreto. Meninas, mas já caminhando aqui para o nosso final, a gente queria saber um pouquinho dos bastidores. Eu amo bastidores. Olha, Dani Hill, eu acho que já aconteceu. Eu amo bastidores, né, Eu também Bruna? adoro um bastidor. A gente quer saber os bastidores. O que é que acontece dentro daquelas salas ali do primeiro andar, antes das ministrações, o que é que já aconteceu aí de pérola, coisas da vivência mesmo, enquanto Ministério de Dança, que vocês podem abrir conosco, fatos engraçados, marcantes e afins aí. Tem muitas gargalhadas, muitas. Muitas vídeos cacetadas. Com certeza. Menina batendo menina, menina chutando. É assim, às vezes. Teve uma vez que a gente estava ensaiando, eu não sei se... Ana Júlia, se você assistir isso um dia, desculpa, de novo. Oi, Ana Júlia, tudo bem? Oi, Ana Júlia. Veio um pedido aqui ao vivo de desculpas, de perdão. Por favor, libera esse perdão. Libera esse perdão, Ana Júlia. Mas assim, às vezes normalmente a gente sai no auditório, e às vezes a gente tem que sair nas salas menores, né? E nós somos muitas. Então, assim, às vezes a gente se bate mesmo. Aí tinha um passo que era no chão e tinha que eu não sei explicar. Tinha que trocar de um lado para o outro com a perna. Só que eu não vi que tinha uma pessoa atrás. Aí eu fui com toda. Aí a menina, a pobre, ela levou um chute assim na cara, assim, que era no chão. Aí ela ficou com o olho roxo, teve que botar gelo, não sei o quê. Sempre tem essas coisas. Sempre tem, porque a gente vai estar testando coisas novas, né? Exato. Passos novos. Então, é um pouco normal, né? Que aconteçam algumas coisas. Então, sempre acontece. Mas sempre no final a gente acaba, todo mundo sempre numas boas gargalhadas. Marília disse aqui que é loucura e muito corre-corre. Também. Exatamente. Também. Gente, queda. Muita queda já teve. Assim, queda não. É porque quando a gente vai treinar... Eu sou muito curiosa com essas coisas. Quando a gente vai treinar alguma acrobacia que precisa de elevação, normalmente a gente pede os tatames para o jiu-jitsu, né? Então, já aconteceu da pessoa cair. Só que assim, a gente pegava, então uma caía por cima da outra. Nunca aconteceu algo muito grave, não, entendeu? Mas a gente tem muitos vídeos, assim, de chutes. Essa semana mesmo, a Sofia foi subir, spoiler. Sofia foi subir,
Aí ela tinha que ficar meio que numa prancha, sabe? Em cima. Aí, na hora que ela foi descer, ela desceu com o cotovelo e acertou a pobre de Isabelle. Aí ficou outra com olho roxo, outra com olho roxo. Mas sempre acontece essas coisas, mas a gente vai vivendo. É, mas E tudo não é uma só isso. preparação, né? Não só isso, vamos lá. Um monte de meninas juntas, vocês acham que é como? Meu Deus. Estão dando aqui vários spoilers. Óculos que voou, trocas de roupas são uma loucura. Grampear roupa Gente, para ministrar. verdade. Isso é clássico, né? Gente, Troca de roupa, vocês não têm noção. Porque aqui fica como se fosse duas coxias, né? A gente deixa a cortininha. E aí a menina tem que dançar na outra música. Só que para a menina dançar na outra música tem uma narração de 30 segundos. Então é assim. É troca, 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 e é isso, uma roupa que está por baixo vai ir programar Várias antes. pessoas em volta, uma Uma a parte tira, de outra cima, vai, outra outra... bota a parte de cima, outra troca o cabelo. Outra Assim outra vai. faz não sei o Eu quê. ia tocar nesse assunto, porque no meu passado remoto eu também já fui parte da dança, né? Olha. Na minha comunidade. Revelações. Eu acho que É. daqui, né? eu acho que é tudo fala. Na igreja da qual eu fui parte anteriormente. E aí todo ano a gente ministrava num evento. A gente ministrava num evento regional, era Noite Gospel o nome do evento. E era uma loucura, porque não tinha nenhum ponto de estrutura para apoio. Eles tinham um camarim, mas um camarim assim, chamavam de camarim, mas era uma tenda. E sempre tinha troca de roupa. Então eu lembro de um ano, gente, que simplesmente para a gente trocar, o que foi que a gente fez? Os rapazes do ministério ficaram de costas, com toalhas não, eram tecidos de dança. Eles colocaram os tecidos de dança assim nas costas, cada um de pé, olhando para frente, e a gente se trocou ali naquele cubículo, dentro daquela tenda, debaixo daquela tenda que eles armaram, e era assim, tipo 10 moças trocando num cubículo improvisado, formado pelos rapazes olhando assim todos para frente, para não ter perigo de ver nada do que estava acontecendo atrás. E a gente tirando body e colocando calça, e colocando acessório. Vocês já passaram também por coisas nesse sentido de chegar em lugares e lidar com o improviso? Porque dança também está muito ligada a isso, né? A gente tem que se adaptar, espaço. Você cria uma coreografia para tal espaço, chega no ambiente, é isso aqui. Como é que vocês geralmente fazem com isso também? Marília passou por isso. Vamos ver o comentário da Marília já já. Vamos ver, Marília certamente vai se manifestar. Ano passado, a gente foi chamado para um evento que era muito distante. Uma outra Muito cidade, distante. o qual vocês já foram, que é em Timbaúba. Sim, Timbaúba. Era. E aí foi com as Masters. Só que as Masters, esse ano, a gente tá com 7, sei lá. 7. Só que antes eram 4, 3, sei lá, né? Isso, acho que tinham 4 integrantes. Só que quando elas chegaram lá, elas acharam que era o espaço. Só que quando chegou lá, não era o espaço. E aí, tinha bateria no meio. Meu Deus, Aí as baterias tinha- sempre... Exatamente, porque a gente não pode tirar as baterias, as abençoadas. A gente nunca tira. Aí, Jean tá rindo, não sei Por favor, Jean tá mídia, rindo. por favor, Se- mídia, vamos se- mudar essa realidade aqui na nossa comunidade. Jean, pioneiros, vamos esse ser pedido foi do pioneiros. coração, com muito amor para a técnica, viu? Aí só sei que elas tiveram que dar um jeito. Eu acho que elas dançaram embaixo, não sei. A gente vai se adaptando, né? A gente trabalha com o que a gente tem, né? E faz isso, e vai, Então, a gente vai se virando. adaptando. Nessa questão de, assim, de roupa, né, como você teve experiência, acho que nem tanto, mas se adaptar a espaço, É sempre tem. Porque normalmente com roupa é mais em casa, né? Normalmente a gente se adapta quando a gente vai sair, a gente tenta prevenir todos esses erros possíveis, né? E aí, quando a gente vai dançar, a gente for dançar mais de alguma música, ou manda 2 grupos, ou então manda um grupo com a mesma roupa. E aí a gente vai nessa questão. Nas perfumadas, a gente nem troca de roupa, basicamente é só uma roupa por dia, então é mais simples. Inclusive, a gente já ia entrar neste detalhe, Nesse já avisando que tópico. está chegando aí o Congresso Perfumadas. Como é que já está a preparação aí de vocês para esses 3 dias? Porque a gente sabe que o Congresso ele é muito grande, né, Gi? A gente recebe aí milhares de mulheres que vêm de outros estados, caravana e tudo Sim. mais. E é num local grande. A gente tem a experiência aí do Sexta Rosa também, que a gente estava lá no Sexta Rosa, né, Gi? sim. Nos bastidores, e a gente via a correria de vocês de um lado para o outro. Mas e aí, quando chega o Congresso,
Como é esse que processo muda de o processo preparação? do congresso para o sexto? Porque o sexto é só um dia, né? Tem um tempo, mas e o congresso em si, que são 3 dias, ministrações e como é que vocês se preparam, como é que todo o procedimento que vocês fazem para o Perfumadas, para o congresso em si? Na verdade, no Perfumadas, a gente tem um grupo todo, né? Geralmente na Sexta Rosa, esse ano foi diferente, a gente teve, né, todo o grupo, mas geralmente no Perfumados é que a gente tem um grupo todo. Na Sexta Rosa a gente tem partes do grupo, por ser um dia só. Então, geralmente, as nossas pequenas nunca estão na Sexta Rosa, estão mais nas Perfumadas. Esse ano que foi um pouco diferente, né? Também já fazia um bom tempo que já não tinha na Domus, né? Uma outra realidade. Então, esse ano elas entraram aí. Mas aí a gente vai separando por grupos. São 3 dias, então temos muitos grupos. Então, dá para ir para a gente separar. Então, temos grupos que vai ficar responsável pela ministração, durante o louvor. Temos grupos que vai ficar responsável pelas coreografias, junto ao coral, porque a gente também dança com coral. Então, a gente vai se organizando aí para que todo mundo possa participar de alguma forma, né, dentro desse evento que faz parte da nossa comunidade, né? Do servir à comunidade. Exatamente. E os grupos que não participam, porque normalmente a gente bota os grupos com coreografia para dançar somente no coral. E aí os grupos que não vão fazer a coreografia para o coral, normalmente dançam o louvor. O tempo que a Banda Vida está tocando, então o tempo que o preletor está tocando, cantando. E aí a gente faz normalmente espontâneo, dirigido. Que muita gente acha... Como funciona? Ai, gente, Todo é mundo muito acha que é coreografado, né? Que a gente Porque faz todas pois aquelas é. coreografias. Quem vê de fora não... Gente, não tem quem noção. diga. Você não tem uma sincronia perfeita, perfeita. Como funciona Pois é. isso? Aí, quando está se aproximando mais o congresso, a gente começa a bateria de ensaio somente para ir se entrosando entre a gente, né? Começa os espontâneos, botam a música e espontâneo dirigido. Só que, normalmente, a gente tem vários tipos de espontâneo, muitas coisas para explicar, não dá para explicar tudo assim. Principalmente tudo sem mostrar nas palavras. Mas Chama normalmente... Duda Ferraro para cá, para fazer um Pra espontâneo demonstrar. dirigido. Júlia já está aqui. Então, Duda sobe e faz um espontâneo dirigido aqui. Ao e tá vivo, tudo certo. Julinha também está ali, A minha gente filha. demonstra. Ah, Duda agora afinou, não quer... A plateia vai fugir. Mas a base do espontâneo dirigido é basicamente alguém ser a âncora, que seria a líder daquele grupo, e as pessoas se encaixarem nela. Temos o dirigido normal, que é cada uma fazendo exatamente o que a âncora está fazendo, e temos o interagido, que é o que a gente usa mais, que a gente traz mais, a gente acha mais livre, né? Cada uma se expressar do jeito que quer, mas em grupo. E o interagido seria... Mas tanto separado, né, nessa preparação para os perfumados, separados por grupos, mas também a gente faz momentos juntos. Por quê? Porque geralmente tem ministrações lá que a gente vai precisar juntar o grupo. Então, a gente vai precisar desse entrosamento e dessa parceria das meninas de outro grupo. Então, a gente precisa se conhecer Sim. Com certeza. para poder se comunicar ali no meio da coreografia, Sim, né? sim. Não só isso, como também dividimos em 2 partes, né? Geralmente, nas perfumadas, são 2 plataformas. Então, Verdade. tudo verdade. que a gente tenta produzir de um lado, a gente vai tentar produzir do outro. E é um desafio, né? É um desafio, até a comunicação, Até né? a comunicação. Porque elementos que a gente for usar, né? A quantidade de meninas, tudo é uma comunicação para que a gente tente alinhar tudo. E às tudo vezes, possível. dependendo de como esteja a disposição, digamos assim, do Perfumadas, eu já percebi também que vocês ficam uma parte de um lado, outra do outro, e às vezes tem um grupo, o coral, por exemplo, ali no meio. Então, já meio que dificulta o fato de vocês olharem umas para as outras, a que está desse lado olhar para o lado de lá. Então, é todo um manejo. Exato. Vou pedir licença, porque temos uma presença ilustre aqui, que estamos morrendo de saudades. O nosso pastorzão, Pastor Augusto. Pastor Augusto, Estamos morrendo de saudades, minha volte gente. logo. Mas ele vai voltar assim, ó, voando, cheio Traga muitas novidades para nós. Pra dança favor. também, Olha né? a dança Dança daí, também. por Pastor, fica Eu já de olho. acompanhei Hashtag nos fica a stories, dica, eu já pastor, acompanhei fica nos de olho. stories dele, de Luquinhas. por Olha aí, ó, favor. a Fica de responsabilidade olho, de pastor, vocês. na dança aí da conferência, para o senhor já trazer todas as dicas também É para pra as filmar. meninas. É para filmar. Pois é, pastor, ó, escutou? Jenny, repete aí. É para filmar, viu? Para filmar, pastor. Filma aí tudo e traz. Meninas, mas agora, de fato, caminhando para o nosso final,
O que mesmo é maravilhosa. O que esperar do espetáculo Liberty Dance 2023? É um espetáculo Tá, tá, tá. diferente, né? É diferente. É Na verdade, diferente. cada espetáculo que a gente Tem sido muito diferente. tem sido muito diferente, né? O Espírito Santo tem ministrado a gente de várias formas diferentes. Mas eu digo que vem muito com o coração aberto para receber. E muito confiando em Jesus. Deus. A gente, né, no caso. Eu vou trazer logo um balde. É, né? Bruna. Eu vou trazer um balde, Uma toalha. uma toalha. Eu Importante. acho que verdade, a É toalha vai ser importante mais uma importante toalha. do que lenço, né? Porque o lenço vai. É. Não vou vir maquiada. Esse Da última vez que eu espetáculo- vim maquiada, eu saí toda borrada. Esse espetáculo, eu acho que uma característica que define muito ele é subjetividade, né, Dani? Uou! É, muito é muito profundo. subjetivo. Uau. Tem que ver, vocês têm que vir abertos, entendeu? Para receber. E é isso, é sobre os atributos de Deus, tem os comunicáveis e os incomunicáveis, né? Quem foi estudar um pouquinho mais sobre isso, são os comunicáveis é os atributos que a gente tem e que Deus tem, amor. A gente precisa amar os outros, né? Deus tem muito, Deus é amor. Isso. Mas também tem os incomunicáveis, eternidade, infinitude. Deus não tem início, não tem fim, a gente tem início, né? Então a gente vai tentar abordar alguns são infinitos, né? A gente vai tentar abordar alguns atributos em cada coreografia, né? Não vai ser o primeiro espetáculo foi mais temático. Cada música representava algo da noiva e do leão, né? O segundo foi uma narrativa, então foi uma história contada, e esse vai ser uma exposição de características de Deus, né? Então é diferente e é algo novo para a gente e para o público também. Não né? só isso, mas para cada um que vai estar aqui vai ser uma experiência diferente. ser O uma Espírito experiência Santo vai falar de uma diferente. forma diferente, Exatamente. né? Com certeza. Não é algo fechado, é isso aqui é isso, não, mas o que é amor para Deus? Qual é a faceta do amor que Deus quer mostrar para você? Qual é a faceta de eternidade que Deus quer mostrar para você? Minha né? gente, vai ser. Seria mais Vai ser subjetivo. demais esse diferente, meu espetáculo. Deus. Então, você que está aí nos assistindo, corre, faz a tua inscrição. Eu já fiz a minha, meu lugarzinho está garantido. Garanta a sua Chegarei vaga. cedo, super cedo. Então, assim, se você quer participar, quer ver essas meninas aqui, ó, gente, é surreal. Só quem já assistiu o espetáculo até mesmo do ano passado sabe o quanto é bonito. E eu não tenho certeza, desde que eu vi o nome, quando elas começaram a liberar o nome nos grupos, eu disse, eita, esse tá diferente. Sim. Esse vai ter um toque aí que, olha, quem não tiver aqui, quem não vir realmente com o coração aberto não vai pegar. Então, a palavra é essa. Venham de coração aberto. Sim. E mais uma vez testificar o quão dirigidas pelo Espírito vocês são. Porque você acabou de tocar, Jennifer, nessa questão. O primeiro foi de tal forma, o segundo foi de tal forma, o terceiro vai ser de tal forma. Então, em tudo isso, a direção do Espírito Santo. Vocês discernindo o tempo, literalmente, né, as estações, o modo de fazer. O Espírito Santo impresso. Agora sim, para ministérios que estão escutando. A gente falando parece que é fácil, né? Mas, tipo assim, não é fácil você fazer... A gente poderia fazer tudo narrativa. Porque deu certo a narrativa, então vamos fazer tudo narrativa. Mas se Deus está pedindo alguma coisa, a gente tem que confiar. A gente não pode fazer outra coisa além de confiar. E é muito difícil, você fica querendo dar seu jeitinho, né? Ah, Deus, mas isso aqui deu certo, deixa eu botar isso aqui assim. Mas não é assim. Aí puxa outro, Deus não está falando isso. E quando a gente tenta aplicar, não funciona. Não Exatamente, funciona. Quando não a gente quer ir funciona. por outro caminho, não funciona. É algo que não funciona. Não Romper encaixa. com os métodos, com né? os métodos. Com as Exatamente. caixinhas e, de fato, ouvir a voz do Senhor. A gente pode se escorar muito de saber como fazer algo, saber como... Mas a gente realmente tem que escutar a voz de Deus. E isso também é muito importante, de ter uma liderança, não só uma pessoa, né, mas em conjunto. Porque uma vai falando uma coisa, outra vai falando outra, e a outra fala, isso aqui deu certo no ano passado, né? Mas aí a outra fala, mas não é isso que Deus quer, né? Aí a outra fala, é verdade. Ferro afiando ferro. Ferro afiando É ferro. verdade. Afiando ferro. É choro, menina. Exatamente. Eu toquei aqui em Gi, porque a gente divide muito isso de vez em quando. No eu off, e a gente Gi. estava No off, conversando gente. sobre isso. No off a gente conversa muito sobre isso. E fora que é bom essa experiência de você estar caminhando e aprendendo, sabe? Sim. É todo mundo no mesmo Uma caminho. puxando a outra, uma... É vida na vida, como Exatamente. perfeitamente a gente sempre coloca. São quatro, Então são quatro, né? pensamentos diferentes, de formas de agir diferentes, mas que se completam. Que Exatamente. Se completam. que vão
Acho linha que é a para perfeita convergir para um definição, o ferro afiando ferro. É. ponto. Exato. O ferro afiando ferro. Gente, mas que privilégio, que Não queria privilégio, acabar este não podcast. mesmo. Que privilégio gigante poder ouvir vocês. Eu também já fui, sempre sou muito ministrada, mas teve um episódio específico. Eu me encontrava muito ferida mesmo com determinada situação. E em uma ministração também de Jennifer, a ministração eu fiquei fascinada, assim, paralisada, fissurada. E como o Espírito Santo ministrou ao meu coração. E depois daquela ministração, de fato, foi iniciado um processo de cura na minha vida, Glória naquele a Deus. aspecto. E eu quero honrar também o Senhor Glória e a honrar Deus. a sua vida por isso. Mas, de verdade, que privilégio poder sentar nessa mesa com vocês, ouvir um pouco da história, ouvir um pouco do que Deus tem feito, conhecer um pouquinho mais, né, do que acontece nos bastidores. A gente está aqui, a gente é ministrado, mas vocês, de fato, sabem o que acontece na vida, fora do altar, fora das câmeras, fora das redes sociais. E como é edificante poder ver e também receber, ser alvo das ministrações que o Senhor tem compartilhado aos corações de vocês, não é, Bruna? Com certeza. Eu particularmente, né, não tenho que falar nada, assim. Eu sou suspeita para falar Janeiro. desse... Calma, menina. Olha, eu sou suspeita para falar desse ministério, porque eu amo de coração, né? Quando eu conheci JJ, então, realmente foi algo assim que bateu. Jennifer ainda olhou no primeiro dia e disse assim, menina, acho que tu é perfeita para o Liberty Dance. Eu, oxe, como assim? A gente acabou de se conhecer. Mas como é bonito a liderança de vocês, Sim. o compartilhamento de vocês, o que vocês compartilharam com a gente aqui, da gente saber todos esses detalhes, de como vocês cuidam, desde as meninas, as babies, as masters, as youngs, e todo esse processo de geração. Eu e a gente Bate bate nessa muito tecla. nessa tecla, e eu aprendi, na verdade, isso com o Gi, sobre gerações, e venho aprendendo, e como eu vejo isso atualmente, até mesmo na dança. Você mesmo pontuou que hoje existem mães e filhas, e a gente viu Muito isso poderoso. no Ministério de Intercessão. Seminário de No intercessão. Seminário de Intercessão. Quando as mães e as filhas, e eu vi Greg, Íria com a filha dela, as meninas, a mãe e filha ministrando, e eu fiquei assim, nossa, a gente estava ali no cantinho e a gente falou muito sobre isso. Quão importante a geração, o legado geracional, isso está sendo importante e sendo desde a base, desde Sim. a fundamentação. E o Então, quão essas experiências vão edificando essas meninas. o quão alinhadas sempre vocês estão ao que Deus está comunicando à igreja como um todo, né? Sempre, sempre, sempre muito alinhadas, sempre muito pontuais em transmitir a mensagem que o Senhor está comunicando. Mas, por fim, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está aqui nos assistindo, nos acompanhando, de outros ministérios. Tem uma galera lá do Carnaúba também acompanhando vocês aqui, dizendo que são inspiração, que estão aprendendo muitas coisas. Então, Tem o que que marcar aí, comunicar? Carnaúba. Tem que marcar aí, ó, esse intercâmbio. Intercâmbio. O que vocês podem falar para esse pessoal também que está nos acompanhando, de outras igrejas, de outros ministérios, que talvez estejam começando e tudo mais? Eu digo que sejam sensíveis ao Espírito Santo, sejam Exatamente. intencionais naquilo que façam. Tudo é para a glória de Deus. E Ele vai ministrar, assim como Ele faz com Ele vai ministrar o seu coração, aquilo, como deve ser conduzido. Eu acho que dentro do Liberty Dance como um todo, a gente viu isso em toda a nossa trajetória. Vamos continuar vivendo e vendo isso. Então, porque a gente foi intencional, porque a gente foi sensível à voz do Espírito Santo. Então, para mim, é o pontapé inicial, para quem aí está começando, mas para quem também já está na caminhada, como a gente há um bom tempo, é não se apartar, né, do nosso amigo Espírito Santo. Exato. E cada ministério tem sua identidade, né? Perfeito. E que cada um busque a identidade do ministério em Deus. Qual é a visão do ministério que Deus quer que o ministério tenha? Qual é a visão que o Deus quer que o seu ministério tenha, né? É algo mais delicado? É algo mais forte? É os dois, de acordo com a temporada? É algo
Deus vai direcionando, né? Deus vai direcionando, vai dizendo como conduz. E também eu acho muito importante o que a gente tinha falado antes, manter o contato com outros ministérios. A gente aprendeu muito com outros ministérios. Tanto, a gente veio colhendo e a gente foi adaptando a nossa realidade, né? Então, é muito isso. Estar alinhado com a visão da igreja e estar por dentro do que o reino está se movendo, né? Colhendo de cada canto e adaptando para a igreja, sem perder a essência, né? A essência do ministério. Primeiro, firmar a identidade do ministério, depois fazer alianças e depois se consolidar como ministério, né? Uau. Perfeito. Perfeito. Que mesa. Que mesa. Pessoal, compartilhem essa nossa mesa. O nosso episódio vai ficar aí registrado, gravado no nosso canal do YouTube, no canal do YouTube da nossa igreja, Igreja da Liberdade. Então, você pode reassistir, tomar nota, anotar, integrantes de outros ministérios de dança. Você também pode compartilhar com outras pessoas. Fica aqui o nosso reforço, dia 30 de setembro, não é isso? Isso. Espetáculo IAVÉ. Faça a sua inscrição, as inscrições são gratuitas. O @ aí, Liberty Dance JP. Você encontra o link para fazer a sua inscrição. E aí você vai estar aqui acompanhando de muito perto tudo o que Deus vai fazer e ministrar através dessas meninas especiais nesse dia. Bruninha, quer deixar aí um recado para os nossos espectadores? Primeiramente, agradecer as meninas que se disponibilizaram a estar aqui nesse momento com a gente. Muito obrigada, Jennifer e Dani. Que Agradecemos a a gente vocês. agradece. Honramos a vida de honramos a vida vocês. de vocês por estarem aqui falando sobre o ministério, falando um pouco das experiências de vocês. E agradecer a todo o pessoal que está em casa, que ficou aqui com a gente até o final, acompanhando e reforçando mais uma vez a vocês. Façam suas inscrições para o espetáculo que vai acontecer no dia 30, tá? Se você quiser assistir novamente esse podcast, vai ficar salvo a você, assim como outros episódios também. E a gente aguarda vocês no próximo episódio aqui. Fica ligado nas nossas redes sociais, lá que a gente vai postar sempre as datas e novos convidados, viu? Vai que qualquer dia desse um de vocês que estão assistindo aí não está aqui nessa mesa aqui com a gente. Ó. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais. Muito obrigada por ter nos acompanhado. Até o próximo Liberty Podcast, se Deus quiser. E um abraço para a nossa técnica Liberty, por favor. Sim, Todo esse povo que agradecimento fica à nossa aqui, a nossa técnica, que meu fica Deus. Aqui, os meninos, Robert, Jean, A melhor melhor. técnica. Jean, Danilo, É a nossa, grande viu? homem. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo.